Oi, eu sou Claudene, sou aluna do curso de Matemática da Univesp e vou comentar com vocês, conversar e apresentar também de como criar um plano de aula de matemática usando o ChatGPT, que é uma ferramenta da inteligência artificial que vem sendo muito usada hoje não só pelos professores da educação básica, mas também de todos os segmentos da educação. Por quê? Por ser uma ferramenta que vai facilitar muito a nossa vida e o nosso dia a dia. Tipo, reduzindo o tempo que a gente levaria para criar um plano de aula todo. Na identificação da turma e do tema, é importante que eu definir a turma, a faixa etária dos estudantes e do público-alvo. Tá? Eu tenho que também estar indicando a habilidade a ser contemplada, indicar as propostas já pensadas para que o ChatGPT elabore uma estrutura de plano de aula já com aquelas informações que vai facilitar ele. Por quê? Ele é uma inteligência artificial, ele vai me auxiliar. Porém, quanto mais informações eu passo do que eu preciso, mais fácil vai ficar para ele passar as informações para mim e para ele estar montando esse plano de aula. Os objetivos, eles são essenciais, tá? Por quê? Porque vai auxiliar o professor e vai nortear quais os aprendizados e os desenvolvimentos, né? Os desenvolvimentos e quais aprendizados a serem desenvolvidos do estudante. Tá? Então eu preciso colocar, no caso de um plano de aula de matemática, vamos supor, compreender, resolver e elaborar problemas em diferentes contextos de números racionais positivos. Eu preciso jogar isso para o chat? Sim. Por quê? Porque isso vai facilitar ele gerar um plano de aula em cima do que eu estou querendo. Porque senão ele também pode formar um plano de aula aleatório. Tá? Usar o raciocínio lógico matemático e realizar operações numéricas para resolver problemas, compreender e interpretar resultados e aprendizado significativo. Então, tudo isso são dicas que eu vou dar para o ChatGPT, porque ele é uma inteligência artificial, mas quanto mais informações eu passo, mais o meu plano de aula vai ser desenvolvido como eu estou precisando e como eu estou buscando. O conteúdo no ChatGPT ele vai revelar a proposta geral da disciplina, para que o aprendizado do estudante seja definido nas abordagens específicas da aula. Então, cada vez que eu lanço um conteúdo e lanço a proposta de aprendizado, o chat ele vai trabalhar em cima da elaboração do que eu preciso trabalhar e do que eu posso vir a também trabalhar naquela aula. Ele também vai me dar sugestões. É bem interessante essa questão do ChatGPT, porque hoje tem professores que eles estão baseados principalmente, por mais que ele crie aquele plano de aula pessoal, ele vai até o ChatGPT para ver o que o chat vai sugerir, certo? E por quê? Porque a gente sabe que quando o chat sugere, ele já vai num caminho meio que certo, meio que com a metodologia que está dentro da realidade da sala. É por isso que quanto mais informações eu passo da minha sala, melhor o meu plano de aula vai ser desenvolvido pelo chat. A metodologia o que é essa metodologia? É as escolhas, estratégias e recursos a serem utilizados. Se será uma aula expositiva, com introdução e conceitos, se fará uso de materiais manipulativos, se são resoluções de problemas ou maneira individual ou coletiva. É tudo que tem uma introdução, uma explicação. Isso vai ser importante porque à medida que eu boto no site uma metodologia, ele vai me sugerir, eu vou colocar uma e ele também vai me mostrar outras maneiras que essa aula pode ser desenvolvida melhor. O chat ele vai me mostrar o melhor caminho para me trabalhar com aquele conteúdo de matemática, que na maioria das vezes são conteúdos que geram dificuldades, porque matemática já é uma disciplina que traz dificuldade. Então, quanto mais de forma diversificada eu trabalhar, melhor é a forma que eu tenho de desenvolver o aprendizado dos alunos. Outra coisa que é extremamente importante para o chat
é você descrever os recursos didáticos disponíveis que você tem. É necessário saber quais materiais didáticos serão utilizados com antecedência, para que durante a minha aula não ocorra nenhuma intervenção ou que o próprio chat me cite materiais que eu não tenho disponível. Nas atividades práticas, é bem interessante a gente planejar essas atividades junto com os estudantes que irão usar e aplicar conteúdos, também para solicitar as atividades específicas pelo chat. Porque eu vou ter as minhas atividades que eu já tenho o hábito de trabalhar, porém eu posso também utilizar as atividades que o chat me dá como exemplo. Por quê? Porque ele vai estar mostrando para mim metodologias que muitas vezes eu não conheço, que vai ficar muito mais evoluída, muito mais novas e atualizadas, né? Para que eu possa cada vez desenvolver mais o aprendizado desses alunos. Então, essa questão da criação do plano de aula pelo chat visa muito isso, aprender novas metodologias, né? Na avaliação, a gente tem que estar estabelecendo critérios para avaliar a compreensão aprendida pelos estudantes, ou seja, o que eles aprenderam. A avaliação ela pode ser contínua, pode ser com correção de exercício, pode ser qualitativa e também quantitativa, né? Vai depender da turma que você está trabalhando. Você vai analisar isso de acordo com os seus alunos, a sua sala de trabalho. O tempo, é muito importante essa questão do tempo, por quê? Porque o chat ele vai te dar um plano de aula em cima do tempo que você tem para dar aquela aula. Se você tem 2, se você tem 3 aulas, se você tem 90 minutos, se você tem mais que isso. Então o chat ele vai te dar o tempo de apresentar a aula, o tempo de apresentar a atividade e dos alunos desenvolverem, né? E também o tempo para você avaliar esses alunos, o que é muito importante, né? Então essa questão do tempo ela é essencial. Você ter esse comando do tempo. Por quê? Porque senão o chat te faz um plano de aula perfeito, você se prepara para aquilo ali tudo e você não tem aquele tempo, consequentemente você termina não apresentando essa atividade, ficando o plano de aula a desenvolver, ou seja, ele fica pelo meio do caminho, né? E o que não é legal. Por quê? Porque o chat ele vai te dar um plano de aula complexo, ele vai te auxiliar nas atividades, ele vai te passar tudo o que você precisa. Porém, você tem que ter o domínio desse conteúdo, do tempo e de como você vai trabalhar. Você precisa conhecer sua sala, o grau de desenvolvimento dele de absorção de conteúdos. Você precisa botar em prática o que o chat te passou, que foi de mais simples e ao mesmo tempo completo, né? Não digo nem complexo, eu digo completo, né? Porque ele trabalha em cima de complexidade, ele trabalha em cima de graus, né? Então isso é importante, que se você pede um plano de aula para o 6º ano, nem todo 6º ano tem o mesmo grau de desenvolvimento. Hoje o ChatGPT é uma das principais aliadas da educação em todos os sentidos, não só na preparação de aula, como também no dia a dia do professor. Elaboração de atividades, elaboração de provas, de questionários, de perguntas. Então, ele está muito associado a isso. Ele está ligado diretamente à educação, à evolução e principalmente à complexidade que antes a gente tinha que fazer tudo manual, né? Hoje a gente tem o chat que auxilia a gente a fazer isso tudo muito mais rápido, o que facilita a vida do professor em diversos aspectos, né? Então é isso sobre essa questão da elaboração do plano de aula matemático. Olá pessoal, agora eu vou demonstrar como a gente utilizar na prática para criar um plano de aula utilizando determinada habilidade da BNCC, sempre para alunos do 6º ano e na disciplina, nesse caso, de matemática. Então eu começo. Primeiro eu quero saber quais são as habilidades. Então eu vou colocar quais são as habilidades da BNCC para a disciplina de matemática, para o 6º ano. E automaticamente a ferramenta vai me trazer todas as habilidades que a BNCC apresenta para a turma do 6º ano. Eu vou pegar uma aqui, essa segunda aqui, ó. Eu vou copiar ela inteira e vou colocar aqui no chat, gerar um plano de aula para a disciplina de matemática e para a turma
turma do sexto ano. Tendo como base a seguinte habilidade da BNCC. E aí eu vou copiar e colar aqui aquela habilidade que eu tinha colocado. Se eu deixar em padrão assim, ele vai gerar um plano de aula para mim, tendo como base essa habilidade, porém ele não vai, a gente não colocou aqui quanto tempo a gente deseja que essa aula tenha. Então aqui eu vou limitar, eu vou colocar a aula deverá ter 45 minutos. E só vou enviar. Aí automaticamente ele vai gerar o plano de aula com todas as informações aqui, a habilidade, os objetivos, os materiais necessários, as atividades com o tempo, pode ver aqui, ó, atividade inicial 5 minutos, desenvolvimento e tal, passo a passo, explicando. Finalizando esse plano de aula, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro verificar se está tudo de acordo com o que a gente quer, copiar ele e colar num editor de texto, pode ser o Word ou pode ser outro editor. Caso tenha alguma parte que a gente não goste, tenha que trocar, é só pedir automaticamente para ele trocar. Por exemplo, trocar o módulo 5 aqui de avaliação. Automaticamente ele vai trocar. Mas é sempre nessa base. A gente pede para gerar as habilidades. Caso, aqui eu estou usando a BNCC, mas se a sociedade tiver um currículo próprio, por exemplo, ou utilizar o currículo paulista, é só copiar qual habilidade vocês querem realizar. E aí automaticamente ele vai gerar um plano de aula. Lembrando que não é só a gente pedir para gerar, copiar e bola para frente. A gente tem que sempre revisar, verificar se está de acordo e assim. Uma outra funcionalidade que o ChatGPT nos proporciona é a praticidade em gerar atividades, avaliações. A gente só precisa ter em mente qual é a habilidade, qual o conteúdo a gente quer realizar essa avaliação. E aí, com um simples comando, a gente consegue gerar. Eu vou utilizar, eu já copiei aqui, essa habilidade da BNCC. Para isso, eu vou colocar aqui para gerar uma atividade com 10 questões, tendo como base a seguinte habilidade da BNCC. E aí eu vou colar aquela habilidade que eu tinha copiado. Aí eu posso só jogar assim, ele vai gerar automaticamente 10 questões aleatórias. Só que eu posso limitar, por exemplo, cada atividade deverá ter 4 opções de resposta. E vou enviar. Automaticamente ele vai me gerar aqui uma atividade com 10 questões. Feito isso, a gente pode copiar, verificar primeiramente como estão as perguntas, né, se está de acordo com o que a gente quer trabalhar com os alunos. E se tiver de acordo, é só copiar e colar num editor de texto, seja o que for, para poder colocar da forma que a gente desejar. Aqui, nesse exemplo, ele não gerou o gabarito. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, gerar o gabarito das atividades. E aqui automaticamente ele vai me gerar o gabarito. Através dessa ferramenta, a gente, por exemplo, eu não gostei da questão 10. Eu posso colocar gerar outra questão no lugar da atividade 10. E aí automaticamente ele vai me gerar uma nova questão e vai atualizar o gabarito. Então, por isso que eu peço, sempre revisem as questões. Se estiverem de acordo, aí é só seguir em frente e passar para os seus alunos, ou se for só para teste, ou se for avaliação. Enfim, o que melhor desejar. Até mais, pessoal.